Olá, aqui professor Wallace Duarte. Bem-vindo ao nosso curso de resolução de questões de matemática. Nós faremos revisão rápida do conteúdo e vamos treinar bastante. Vamos começar aqui pelo capítulo 1, conjuntos numéricos. Número 1, números racionais. Você bem lembra que nós estudamos que o conjunto dos números naturais era aquele conjunto ligado à contagem, né? 0, 1, 2, 3, 4, assim vai. Nós também vimos que o conjunto dos números inteiros era um conjunto dos números naturais e seus opostos. Nós vimos isso. Então, o oposto de 1 é menos 1, o oposto de 2 é menos 2, o oposto de 3 é menos 3 e assim vai. Nós conseguimos ver que o conjunto dos números inteiros é um conjunto maior do que o conjunto dos números naturais, né? Ele engloba o conjunto dos números naturais. Nós vimos também os números racionais. Os números racionais eles são representados por uma divisão entre dois números. Esses dois números são números inteiros e o número que fica no denominador ele é diferente de zero. Como exemplo, podemos ver 6 dividido por 2 é uma divisão entre dois números inteiros. E o denominador é diferente de zero, então esse aqui é um número racional. 12 dividido por 5 é uma divisão entre dois números inteiros. O denominador é diferente de zero, então esse aqui é um número racional, que dá como resultado um número decimal, 2,4. O número 4 sobre 3, ele é um número racional, porque o numerador ele é um número inteiro, o denominador é um número inteiro. E o denominador é um número diferente de zero. Então, esta fração é um número racional. A representação decimal de 4/3 é 1,333 e os 3 pontinhos indicam que vai para o infinito. Então, o período deste número decimal é 3. Ele se repete até o infinito. Nós vamos ver os números irracionais. Os números irracionais têm algumas características interessantes. Eles não são representados como quociente de números inteiros, como os números racionais, e a representação decimal dos números irracionais ela é infinita e não periódica. Vamos ver alguns exemplos. A raiz de 2 tem como representação decimal 1,414213563, ou seja, continua sendo um resultado infinito, os 3 pontinhos aqui, ó, mas ele não se repete com regularidade. São vários números sem uma sequência, podemos dizer, periódica. Raiz de 5, da mesma forma, 2,23606797774. Então, esses números aqui eles não seguem um padrão de repetição. Por isso são chamados de infinitos e não periódicos. E o número π é um número famoso, que ele é representado por 1,141599265, da mesma forma, infinito e não periódico. Há também o conjunto dos números reais, que é a reunião de todos os conjuntos numéricos que conhecemos. Note bem que o conjunto dos números naturais ele é contido pelo conjunto dos números inteiros, que por sua vez é contido pelos números racionais, e o conjunto dos números irracionais ele é um conjunto que não se enquadra dentro do conjunto dos números racionais. Aí vem o conjunto dos números reais, ele vai reunir todos os conjuntos numéricos conhecidos. Vamos fazer exercícios para fixar os conceitos que vimos. Número 1, associe os símbolos da coluna da esquerda com seu respectivo conjunto na coluna da direita. Este símbolo ele indica que é o conjunto dos números racionais. Aqui, conjunto de números racionais. Este aqui é o símbolo que representa o conjunto dos números inteiros. E este aqui é o conjunto dos números naturais. E aqui é o conjunto dos números reais. Número 2. Complete as lacunas escrevendo racionais ou irracionais. Os números de representação decimal são números racionais.
Letra B. Os números de representação decimal infinita e periódica são os números racionais. Letra C. Os números de representação decimal infinita e não periódica são os números irracionais. Letra D. Os números naturais são racionais ou irracionais? Observe esse gráfico. Os números naturais estão contidos nos números racionais. Então, a resposta aqui é racionais. Letra E. Os números inteiros são números racionais ou irracionais? Os números inteiros estão contidos nos números racionais. Então, a resposta aqui é racionais. Letra F. As raízes não exatas são números, como vimos, são números irracionais. Letra G. As raízes exatas são números racionais. Letra H. Quais são os números que podem ser escritos em forma de fração? Nós vimos que são os números racionais. Letra I. Quais são os números que não podem ser escritos em forma de fração? São os números irracionais. Letra B. 0,6666 infinito. Número decimal infinito, representação periódica, que se repete. Então, esse é um número racional. Letra C. 3,2 é um número racional. Letra D. 0,8. Ora, o 0,8 é um número que pode ser representado por uma fração. Por exemplo, 8 sobre 10. Número inteiro, denominador diferente de zero, então esse número ele é racional. Letra E, 2,236817 infinito. Note que é um número decimal, infinito, mas não tem um período, uma repetição. Então, este aqui é um número irracional. Letra F. Número 7 é um número que eu posso representar numa fração? Sim, posso representar, por exemplo, 7 sobre 1. Então, esse é um número racional. Letra G. 1,732168 infinito. Número decimal, infinito, e não tem um período. Não tem uma repetição padrão. Então, esse aqui é um número irracional. Letra H, 5,343434 infinito. Então, é um número decimal infinito. E ele tem um período, que é o 3/4. E o 3/4 se repete. Ele é periódico. Então, na letra H, nós podemos dizer que 5,343434 é um número racional. Muito bem, começamos com o pé direito nossos exercícios e te aguardo na próxima aula para mais resoluções. Até lá!